Bom dia, tudo jóia, pessoal? Como vocês estão? Iremos falar hoje sobre sujeitos no processo penal, sujeitos processuais, dando sequência às lives do curso de Direito Processual Penal em conformidade com a teoria do direito. Hoje nós vamos estar com a live de número 29, que corresponde ao capítulo 29 de um total de 41 capítulos do nosso livro, que está lá disponível na editora Noeses, tá certo? E para quem ainda não pegou o seu café, fica aqui o convite. Eu estou com o meu. Bacana, pessoal. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal chegar. E aí, podem enviar aquele aviãozinho, tá? Podem chamar os amigos para assistirem a live de hoje. Aquele coraçãozinho aqui no meu canto direito no Instagram também. E vocês como estão, gente? Tudo certo? Bacana, André. Alessandra. Bom dia, Kleber. Então, estamos aqui transmitindo sempre simultaneamente pelo Instagram, YouTube, Twitter e nossa página de Facebook, tá? Vamos cuidar, então, hoje dos sujeitos processuais nesse nosso livro, para a gente dar sequência, né, a esses conteúdos. E para iniciar, 3 perguntas que são chave aqui para a gente dar sequência. Primeiro, vocês sabem o que é descontaminação do julgado? O que é que significa descontaminação do julgado? Ou teoria da descontaminação do julgado? O que é que houve no nosso ordenamento jurídico que mudou? Tá? E o que é que esse assunto tem a ver com os sujeitos no processo penal? Que na tradicionalidade é juiz, autor e réu, né? Juiz, equidistante, Ministério Público de um lado e réu do outro. A equidistância é indicativa da imparcialidade, de que o juiz não deve tomar parte, não deve se inclinar em favor de uma pretensão ou de outra. Então nós vamos saber o que é que significa descontaminação do julgado. Tá? A outra pergunta, gente, é o que é externalidade no processo penal? Vocês sabem o que significa externalidade? O que é que isso tem a ver com as redes digitais no mundo de hoje? Então nós vamos estudar isso hoje também, tá joia? Anotem aí. Ainda, pessoal, em relação à função do advogado. O advogado é um dos sujeitos processuais. Ele está representando a pessoa que se situa no polo passivo, como regra. Mas o advogado também pode atuar representando a figura do assistente do Ministério Público. Pois bem, mas em relação às sanções que um advogado pode sofrer, caso seja aplicada a ele uma sanção de suspensão, isso afeta no ato processual que venha a ser praticado no período em que ele está suspenso? Né? Se afeta, de que maneira afeta? Então nós vamos também estudar isso, tá? Além disso, como harmonizar os princípios do Ministério Público que estão capitulados no artigo 127 da Constituição da República. Tá certo? Essas 4 questões a gente vai conduzir para respondê-las ao final. Lembrando que quem puder enviar os comentários aqui, pode colocar que eu vou respondendo passo a passo cada uma das questões. Para quem chegou agora, dá tempo de pegar o cafezinho, eu mesmo estou com o meu, para a gente ficar num momento aqui agradável, né, tratando de um assunto extremamente relevante no processo penal. Apesar de ser um assunto antigo, ele recebe roupagem nova com o mundo digital. Perfeito, pessoal? Então vamos aquecer nosso raciocínio, vamos em frente. Neste capítulo, gente, nós começamos pelo conceito, tá? Pelo conceito. E o conceito de sujeito processual, ele pode ser mais restrito, como pode ser mais amplo.
Mais restritamente, é juiz, autor e réu. Mas observem que no polo passivo da demanda se situa não apenas o réu, mas também o seu defensor, inclusive com possibilidade do defensor atuar de maneira autônoma, tá? Atuar de maneira autônoma. Isso significa dizer que nós podemos ter colidência entre o interesse do réu e do seu defensor. E no caso de colidência, as formas de solução já se alteraram bastante no curso da jurisprudência. Hoje prevalece a solução que mais favoreça o imputado. Então, havendo colidência no interesse, por exemplo, do réu em recorrer e do seu defensor em não recorrer, se deve dar prevalência ao interesse de quem deseja recorrer, por exemplo. Essa é uma questão. Tá? Aqui, bom dia, viu, para quem está chegando aqui no Instagram, Adriano, Ana Amélia, Eunice, sempre aqui conosco, bom dia. Tá? Aqui o pessoal que está no YouTube também, no Twitter e no Facebook, tá joia? Bom, gente, então essa é a primeira ideia, né? No mesmo polo passivo pode existir um réu e entre ele e o seu próprio defensor pode haver conflito. Mas observem que às vezes a gente tem conflito entre réus, mais de um réu. Então no polo passivo, de repente a denúncia pode ter sido oferecida contra mais de um réu. Então eu tenho o réu A e o réu B. E a defesa de um implica na acusação do outro. É quando existem defesas conflitantes. Então eu, para me safar da acusação que é contra mim, eu atribuo ao corréu a responsabilidade. No Código diz que um corréu não pode ser assistente do Ministério Público. O fato é que funcionalmente, já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, funcionalmente o réu pode sim atuar como uma espécie de assistente de acusação. Do ponto de vista sintático, realmente ele não é. Do ponto de vista estrutural, réu é réu, assistente é assistente. E corréu não pode ser assistente da acusação, porque afinal de contas está no polo passivo, seria ilógico. No entanto, quem é colaborador, a pessoa que presta uma delação premiada, esse colaborador, ele acaba atuando funcionalmente como se assistente fosse, porque de fato, ao acusar um corréu, ele auxilia a atividade ministerial. Mas lembrem, existe um dispositivo que veda peremptoriamente que um corréu possa ser assistente do Ministério Público, ali a partir do artigo 260 do 269 do nosso Código de Processo Penal. Bacana? Então, isso significa dizer que eu posso ter um corréu que a gente está junto, se defendendo com a mesma tese, com teses que são harmônicas. Então, a minha absolvição, por exemplo, implica a dele e vice-versa. Nos casos em que a gente alegue inexistência do fato ou atipicidade do fato. Então não há conflito entre a minha defesa e a defesa do corréu que está no mesmo polo passivo. No entanto, se houver colidência, nós precisaremos de advogados distintos. Aqui vai mais uma dica em relação a esse sujeito processual que nós vamos comentar com mais vagar na aula seguinte, quando tratarmos da defesa do imputado. Mas esse sujeito processual, ele tem dois aspectos, um aspecto técnico e um aspecto leigo. Então, um corréu, ele tem direito à presença e audiência. Tenho dito isso aqui. Um corréu, então, ou um réu, simplesmente, ele tem o direito de se defender sozinho, por intermédio do seu interrogatório, o direito de ser ouvido, de se comunicar com o seu advogado durante a audiência. Tudo isso aí é um interesse de quem está no polo passivo. Eu posso também desejar não exercer esse meu direito. Então, a audiência e a presença é facultativa em relação a quem tem direito de exigir do Estado a sua presença e audiência. No entanto, ela deve ser oportunizada. Eu não posso bloquear essa possibilidade de um réu exercer sozinho o seu direito, por exemplo, de ser interrogado. No entanto, sob outra ótica, a defesa técnica ela é indeclinável, ou seja, não pode faltar um defensor técnico, não pode faltar um advogado. Aqui vai uma dica em relação a esse nome, advogado ou defensor. O código usa geralmente defensor. Um dos livros assim que a gente teve contato na graduação, um dos livros mais fantásticos que nós já tivemos em termos de processo penal é o do Torinho Filho. Ele explicava essas designações. O que é que seria um advogado? O que é que seria um defensor? Ele distinguia. A gente pode dizer que defensor em sentido amplo,
que engloba todo mundo, um defensor em sentido amplo, né? Seria o advogado, seria o defensor público, seria o defensor dativo, tudo. Mas nós podemos distinguir também as 3 formas de patrocínio da defesa técnica do imputado. A primeira delas é do advogado, que é a pessoa constituída. Então, eu tenho advogado constituído nos autos, né? Então, aquela pessoa de meu interesse, a pessoa de minha confiança, que eu contratei, ou que por laço afetivo, de amizade, ele está ali me auxiliando na minha defesa técnica. Então, eu tenho a sua constituição por instrumento de mandato, né? O mandato simplesmente procuração. A outra forma é a do defensor público. O defensor público, cuidado, gente, o defensor público não é nomeado pelo juiz. O defensor público é nomeado para o exercício do cargo. O juiz o intima, tá? Então, o defensor público tem algumas prerrogativas de intimação. Então, nós explicamos isso. A intimação do defensor é pessoal, por mandado. Né? Um mandado que segue para o defensor. E será com carga dos autos quando necessário. A lei complementar, que trata da defensoria pública, assegura isso. Certo? Aqui nossos cumprimentos, a Nivânia, diretamente de Pernambuco, tá? Milena. Gente, lembra de mandar aquele coraçãozinho para os amigos, avisa que a live está acontecendo, compartilha, não deixa de curtir. Quem não se inscreveu ainda no canal YouTube, vai lá e se inscreve. Avisa que o canal está tudo organizado, a gente já está aqui na live de número 29. Então você vai lá no canal, você vê tudo sequenciado. Quem quiser estudar todo o processo penal, o curso completo do processo penal tem lá. E para maximizar o aprendizado, isso aqui, né? Aí às vezes a pessoa acha, olha, eu não estou tendo condições de entender. Bom, você vai entender. Tenha paciência, você vai entender. E vai entender por quê? Porque está organizado e sistematizado com vídeo, tem vídeo aula por capítulo no livro, tem as videoaulas das nossas lives, todas salvas e disponíveis inteiramente para quem desejar, tá joia? Então, vamos em frente, né? Falei do defensor público e do advogado, falta o defensor dativo. O defensor dativo, gente, é para as questões relacionadas à assistência gratuita, assistência judiciária gratuita. Então, quando nós não temos defensoria pública estruturada, nós podemos nomear, aí sim, nomear, defensor dativo. Então, o juiz nomeia defensor dativo, o juiz intima o defensor público. E o defensor dativo não tem direito a receber os autos com carga. Mas o defensor dativo tem direito à intimação pessoal. Tanto o dativo quanto o público tem direito a prazos em dobro, prazo dobrado. Lembre que no processo penal, para o Ministério Público, o prazo é simples. Outra coisa que vem dificultando a nossa sistematização é a intimação eletrônica digital. Tudo mudou. Porque, vejam, o Ministério Público tem direito à intimação pessoal com a carga dos autos. Não há mandado para o Ministério Público. Então, a jurisprudência se fixou já há muitos anos que o prazo começa a correr para o Ministério Público a partir do momento em que os autos ingressam na repartição. Entrou na repartição ministerial, é o MP que tem que se organizar para que cumpra o prazo previsto, porque a partir dali nós já temos o início prazal. Agora, e quando o processo é eletrônico, né? E quando a própria comunicação processual é eletrônica, através de login e senha. Nesse caso, nós não temos ainda uma regulamentação bem clara em relação às intimações do Ministério Público e da Defensoria. Tudo leva a crer que a intimação desses órgãos pela via eletrônica será considerada pessoal com acesso ao sistema, porque afinal tudo se virtualiza. Mas vejam que nós estamos diante de uma situação tanto delicada, precisamos harmonizar o novo processo com as prerrogativas dos órgãos públicos, né, em especial o Ministério Público. Para nós, de fato, o prazo começa a contar a partir do momento em que você acessa o sistema. Mais complicada é a forma de conhecimento ficto, quando, por exemplo, passam 10 dias e a pessoa não acessou o sistema. Para o Ministério Público, devemos aplicar dessa forma, né? Ou seja, decorreram 10 dias, já considera-se intimado? Parece que não, né? Então a gente tem que ter aí, talvez, uma melhor regulamentação das comunicações eletrônicas a órgãos como o Ministério Público, Defensoria Pública e as procuradorias estatais, caso a AGU e Procuradoria do Estado. Bacana? E aí, pessoal, cadê aquele coração? Já pegaram um café? Dá tempo, viu, de preparar o cafezinho. Estamos aqui com o nosso. Aqui a turma do canal YouTube que nos acompanha também. Tá? Então, gente, o conceito de sujeito processual, então, diz respeito
a uma pessoa que está em relação. No direito, eu acho que um dos conceitos fantásticos para você entender muita coisa é o conceito de relação. Não é à toa que existe o livro de Relação e Causalidade, do Lourival Villanova, que é um grande sucesso, né? É um livro que influenciou aí gerações de juristas e que menciona essa forma de enxergar o direito enquanto relação, porque é uma engrenagem para as providências subsequentes. Então, há relação entre leis, mas há relação também entre sujeitos. E se a gente for observar a simplificação, relação jurídico-processual, como trio acto personarum, ela é só uma visão parcial do que seja processo, porque nós temos ali várias relações. E são sujeitos também, por exemplo, os peritos, né? São auxiliares do juízo, peritos, os funcionários da justiça também são sujeitos, ou seja, existem relações de deveres com o processo, né? Então, o dever de praticar um ato ordinatório, o dever de elaborar um laudo pericial e entregar dentro do prazo, tá? E esses deveres, né, e possibilidades de exigência são amoldáveis ao conceito de relação. Então, em termos de sujeitos do ângulo, né, dos três ângulos da relação processual, nós temos no polo passivo o réu e seu advogado, os dois. Nós temos no polo ativo o Ministério Público, e pode haver o assistente do Ministério Público. Nós sugerimos até a possibilidade também de um assistente de defesa para equilibrar a questão, né? No vértice e no ápice, nós temos aquela figura que é imanente à construção de toda e qualquer norma jurídica. Aí alguns perguntam, né? Olha, qual a função, qual o papel do juiz? O papel do juiz, sobretudo, é um papel normativo. Anotem isso aí. É um papel normativo por quê? Porque para todas as disposições objetivas que nós temos, há um filtro cognitivo do juiz. Eu entendo de uma maneira, o outro entende de outra maneira, e o fato é que esses entendimentos não podem sair do círculo, do quadrado que está descrito no ordenamento jurídico, no direito positivo. Podemos até divergir, mas jamais pode ficar sem controle ou sem possibilidade de controle e reação aquilo que a gente denomina de vivência da contradição, que é quando o juiz sai dos limites do texto e adota valores que não são valores compatíveis com o sistema estatal. Então temos aqui a possibilidade de, ao editar uma norma jurídica individual e concreta no processo, um juiz ele vai ter as percepções valorativas, né? Então são valores de garantia. Todo ordenamento jurídico se funda em valor, né? Então, por que existe o valor, direitos fundamentais? Porque existiu uma negação às garantias relacionadas à dignidade da pessoa humana, que é um valor fundante. Então, temos o direito positivo. Então, esses valores precisam ser considerados na hora de interpretar o direito positivo. E na hora de interpretar o direito positivo, eu relaciono questão de fato com esses valores, transformando-as em uma questão normativa. Então, eu documento essa norma, enquanto pensamento de todos esses elementos. Então, gente, quando um juiz está com problemas de imparcialidade, né, quando ele queda para um lado ou para o outro, que a gente chama de dissonância cognitiva, né? O que é dissonância cognitiva? É quando a cognição ela não está rígida, né? A cognição está contaminada por algum elemento de interesse. Então, o juiz que é muito inquisidor, que toma todas as providências acusadoras no curso do inquérito, ele acaba incorrendo em risco de dissonância cognitiva, né? Então, essa dissonância cognitiva opera na mente e na hora de se documentar, você documenta de maneira equivocada. Então, temos problemas de imparcialidade. A imparcialidade do juiz se divide em duas. Eu tenho a necessidade de imparcialidade objetiva, que é simplesmente ele não pender para o lado de uma parte ou de outra, ou seja, agir desinteressadamente. Isso não quer dizer que ele seja uma pessoa neutra, não é. Tem sempre os valores prévios, mas ele não pode demonstrar interesse. Ou seja, se alguém vai ser processado, ele não pode já ter um indicativo de que será condenado ou absolvido. Você deve ser processado pressupondo que o juiz, em relação aos fatos, é um completo desinteressado, é um ignorante quanto aos fatos. Ele vai conhecer dos fatos. Não é à toa que a gente chama de processo de conhecimento, né? O processo é para conhecer, né? Bem dizer, como um processo de aprendizado de uma criança. A criança conhece aos poucos. Então, se você tem de antemão já uma concepção em torno do que você vai fazer,
é porque está contaminado esse processo de conhecimento. Então, o juiz deve ser imparcial objetivamente. E, do ponto de vista subjetivo, não pode incidir as relações de suspeição que estão catalogadas nos casos de impedimento, suspeição e imparcialidade dos artigos 252 a 254 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, situações específicas que dizem respeito a elementos subjetivos, especialmente a elementos subjetivos, como, por exemplo, relação de parentesco, filiação, o juiz não pode processar um irmão, não pode processar um cônjuge, né? Ele não pode, então, julgar esse tipo de relação que diga respeito a alguém que seja próximo. Também ele está impedido de julgar uma causa que ele foi antes, em um concurso prévio, promotor de justiça que ofereceu a denúncia. Então, esses elementos dizem respeito à imparcialidade subjetiva, porque fazem menção ao sujeito, né? Subjetivo de sujeito, fazem menção ao sujeito juiz enquanto pessoa, enquanto ente físico, né? Enquanto pessoa física. Tá? Mandar um abraço aqui para Flávia Frois, Gustavo. Sejam bem-vindos, viu? Então, gente, essa noção é importante, tá? Aí, se vocês forem confrontar com a imparcialidade que é dita do Ministério Público, lá é diferente. Lá o Ministério Público não terá imparcialidade objetiva, pelo simples fato dele estar de um lado do triângulo, né? Então, você ser parte já está dizendo, parte é de ser parcial, né? Agora, ele deve ser imparcial subjetivamente. Não devemos nos esquecer de que o nosso Ministério Público é um órgão público, né? Ou seja, não é um órgão que deve agir à margem dos ditames legais. Ele, sobretudo, deve agir de acordo com a lei. E aqui nós vamos migrar para uma outra questão que diz respeito ao Ministério Público. Não sei se vocês já observaram, mas o artigo 127 da Constituição, ele traz princípios incompatíveis, né? E muitas das vezes falta a doutrina ser sincera quanto a isso. Há incompatibilidade séria entre os ditames semânticos do artigo 127 da Constituição da República, quando trata dos princípios do Ministério Público. Um abraço, professora Lila, um abraço, tá? Jeane. Então, há uma incompatibilidade séria, e nós colocamos isso aqui. Ou seja, a nossa Constituição da República, ela fala, por exemplo, gente, em unidade. O órgão do Ministério Público deve ser uno, o órgão deve ser indivisível, e o órgão deve ter independência funcional. Como é que você vai exigir unidade e, ao mesmo tempo, independência funcional? É uma unidade na diversidade, as pessoas são diferentes, mas o órgão deve ter um compromisso institucional, né? Então, a gente não pode ter, assim, deliberações do Ministério Público inteiramente discrepantes, embora exista independência funcional. Então, se preserva a independência funcional, mas se deseja que o órgão não tenha comportamentos contraditórios. É difícil, né? Então, a noção de indivisibilidade casa com isso. Ele não se divide. Então, disso decorre a afirmação jurisprudencial de que os membros do Ministério Público podem se substituir. Então, pode haver substituição de um para o outro, né? Os membros, eles são revestidos de unidade. Como harmonizar isso, né? O fato é que a gente coloca faz uma análise, né, uma decomposição analítica do próprio artigo 127. Observem que lá se tem dito que o nosso órgão ministerial, né, o Ministério Público, ele é defensor da ordem jurídica. Se vocês pegarem os nossos estudos lá do início, quando eu falo de ordenamento de sistema, capítulo 2, nós dizemos que ordenamento é o direito positivo. Sistema é o que você interpreta sobre ele. O intérprete autêntico é só o juiz. O que nós deduzimos disso aí? É que não é autorizado ao órgão ministerial, enquanto defensor da ordem jurídica, produzir teses que não estejam derivadas desta mesma ordem jurídica. Ou seja, sobretudo, devemos lembrar, o Ministério Público é um defensor da ordem jurídica e não do sistema interpretado que é, por exemplo, posto pelos tribunais. Então, ele deve, na maior parte do seu mistério, ele deve respeito à Constituição da República e defesa da letra desse texto constitucional, da ordem democrática, né? E a ordem democrática é aquilo que é posto legislativamente. Então, isso já dá um contorno, né, para o órgão acusador, o órgão ministerial nas suas atividades. Ou seja, qual que é o contorno? O contorno é o trilho que é traçado no ordenamento jurídico.
defensor da ordem jurídica, né? É bacana isso. Então, essas incumbências, né? Defensor dos interesses sociais, defensor do regime democrático, né? E, sobretudo, defensor da ordem jurídica é relacionado ao direito positivo. Aí, gente, temos problemas que acontecem em razão da falta de intervenção do Ministério Público em um processo criminal, né? Então, o processo criminal ele pode ser desenvolvido por intermédio de ação penal pública, incondicionada, condicionada, ou ação penal privada, exclusiva, personalíssima e supletiva da pública. Interessa para nós falar da ação penal pública iniciada pelo Ministério Público e da ação penal privada subsidiária da pública, né? Por quê? Porque elas, na essência, em torno do seu conteúdo semântico, são públicas. O que muda é a iniciativa. E aqui, o Código de Processo Penal fala de uma nulidade que está na linha D do inciso 3 do artigo 564, que é a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público. Você pode compreender falta como falha ou como própria ausência de intervenção. E a falta de intervenção nos parece inconcebível. Nós sempre classificamos a falta como uma nulidade absoluta, porque afeta elemento essencial. Afinal de contas, ele é defensor da ordem jurídica, ele tem que intervir nas ações que determinam a aplicação de pena, né? Então, a ação pretende a aplicação de pena contra alguém, ele precisa intervir, ainda que não seja o titular da ação. Ah, não, porque já tem contraditório com o titular privado. Não é bem assim, ele precisa interferir em razão da sua função importantíssima, constitucional, que é a defesa da ordem jurídica. Então, a sua intervenção ela deve acontecer em ambas as demandas, a ação penal pública e a ação penal privada subsidiária da pública, indispensável, né? E aqui o Código faz uma relação, né? O Código faz uma relação com a possibilidade de ser nulidade relativa à falta de intervenção do Ministério Público nas ações penais privadas subsidiárias da pública, né? Eu penso que não. Relativa seria a falta de intervenção nas ações penais privadas exclusivas e personalíssimas. Por quê? Porque a ação penal pública tem sempre um interesse público, e esse mesmo interesse público relevante incide nas ações penais privadas subsidiárias da pública, porque, afinal de contas, é o Ministério Público que tem o poder de retomar a ação como parte principal, né? Ele tem esse poder. Então, existe o poder de aditar essa queixa, de repudiar essa queixa e oferecer denúncia também, né? Então, o poder de ofertar recursos. Então, a ação penal privada subsidiária da pública só tem uma distinção, só tem uma noção distintiva em relação às ações penais públicas. É justamente a ideia de que o legitimado, o que deu a iniciativa, o pontapé inicial, é outro, é o particular. Mas todos os princípios de ação penal pública condicionada e incondicionada incidem na ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Aí, gente, vamos para algumas respostas, né, as questões que eu formulei logo no início. Antes disso, peguemos nosso café, né? Vamos pegar nosso cafezinho aqui para dar energia para a gente terminar a nossa live de hoje, tá? Tássio, um abraço. Nicolas, abraço a todos aqui que estão nos acompanhando, muito obrigado. Manda aquela mensagem dizendo, olha, aconteceu a live do Rosmar, muito bacana, viu? Manda a mensagenzinha. Estamos juntos aqui, viu, pessoal? Então, gente, olha só. Aqui no capítulo 29 do nosso texto, né, capítulo 29 sobre sujeitos processuais, nós perguntamos, que são externalidades? Né? Que vocês sabem que são externalidades? É o seguinte, muitas das coisas que ficavam à disposição de sujeitos no processo penal, ou seja, se você precisasse acionar alguém ou proteger alguma questão relativa ao sigilo, você se referia ou a um réu, ou ao Ministério Público, ou a uma pessoa física determinada. Então, por exemplo, se a questão é proteger seu sigilo de dados, nós conseguíamos identificar o responsável pelo sigilo é o funcionário tal da Receita Federal. Foi ele que vazou esses dados. E esses dados prejudicaram a esfera particular da intimidade, do direito à intimidade de uma pessoa determinada. Hoje, gente, com o mundo digital, até como a sugestão, né, de autor que trata muito bem dessa questão, um filósofo que trabalha e transita no direito, é o Thomas Festing, que trabalha com essas questões das redes.
e é como se existisse uma hierarquia, né? Não fosse mais só uma hierarquia do Estado. Então o Estado precisa regular entes privados, que não são mais os sujeitos processuais penais apenas, que estão com seus dados na mão. Então, os provedores de internet, né, os gestores de aplicativos, que a gente precisa, para ter o aplicativo instalado no seu smartphone, você precisa dar autorizativo. Então, aqueles dados que você, quando necessitava ter acesso ou necessitava proteger, você acionava simplesmente o Estado, e o Estado diretamente uma pessoa determinada, hoje ele está à disposição de muita gente, e o Estado vai precisar regular de uma maneira geral isso aí. Então, isso é o que se identifica como externalidades. Então, por exemplo, hoje, para você estar sob liberdade vigiada, não necessariamente você precisa estar cumprindo a pena. Essa é a nossa realidade atual digital. Então, nós identificamos isso com os aplicativos de fotografia, né, que ele já identifica o teu formato. Você tem que aceitar, por exemplo, se você quiser acessar o seu smartphone com uma identificação facial, né, os formatos faciais, e é algo realmente que preocupa e traz uma outra dimensão para o processo penal. Então, se a gente pode exigir do Estado ainda a proteção desses dados, é reconhecendo o seguinte: essa proteção foi terceirizada e o Estado precisa regular rigorosamente as pessoas que têm disponível, né, que está com a disponibilidade dessas nossas informações. Sejam dados simples, como o nosso CPF, que é muito sensível, senhas, sejam dados que dizem respeito até a tudo que foi sempre uma questão de aplicação de pena, né? Como, por exemplo, a possibilidade de você controlar o trânsito de alguém por um mecanismo de GPS instalado no seu carro, já vem com ele, né? Então, se sabe onde a pessoa transitou, por onde andou, e isso é bem similar a um mecanismo que é constrangedor, que é o da tornozeleira eletrônica, só que você não visualiza, não fica vendo, mas a pessoa tem disponibilidade desses dados. Então, isso seria o que nós denominamos de externalidades, tá? Externalidades aplicadas aos sujeitos processuais. Pessoal, a outra questão que a gente se propôs a responder: um advogado suspenso causa a nulidade do ato processual? Bom, o que a gente pode dizer é o seguinte: ele não deixa de ser advogado. Então, se ele está submetido a uma sanção, independentemente do nome que se dê, licenciamento, suspensão, ele não deixa de ser advogado. Agora, existe um vício na prática do ato. Nós não podemos dizer que esse ato é inexistente juridicamente, mas pensamos que é essencial ao processo que o advogado esteja nos plenos direitos do exercício do seu mistério, sob risco de comprometer a rigidez processual. Então, não é à toa que os juízes recebem comunicado quando existe uma aplicação de uma sanção ao advogado, ao membro do Ministério Público, e eles precisam realmente estar atuando, né? Não pode estar suspenso em suas atividades, não pode estar aposentado, por exemplo. Então, para esses casos, o que a gente pode indicar é a violação de um elemento essencial à defesa e classificado como nulidade absoluta. Tá? Aí vem a questão se essa nulidade absoluta deve desaguar em invalidação. Somente não vai acontecer se houver uma incidência de regra de calibração que assegure o direito fundamental do réu. Então, por exemplo, se o réu foi absolvido, aquela intervenção será menos relevante. Caso contrário, a nulidade absoluta, ela reconhecida, deve determinar a supressão dos efeitos do ato, a invalidação. Tá? Meu abraço a Amanda, Arabel, Bruno, Rafaela, obrigado pela presença. Aí, gente, respondemos aqui então duas questões e também a terceira que trata dos princípios, como harmonizar esses princípios, né? Unidade na diversidade do Ministério Público. E a harmonia, a nosso ver, é com respeito à ordem jurídica estrita, né? Ao respeito ao direito positivo, e não criação de teses que envolvem a noção de um sistema, às vezes à margem a esse direito positivo. Então, é como se fosse a derivação de todas as suas atividades do texto da Constituição e do texto da legislação estrita. Afinal de contas, se trata de um órgão vinculado ao Poder Executivo. Sabemos disso, né? O Ministério Público está vinculado ao Poder Executivo. E quem está enquadrado ali na noção de administrador em sentido amplo deve cumprir exatamente o que a lei autoriza, né? Então, noções de poderes implícitos, né? Elas devem estar derivadas do ordenamento jurídico e não do sistema criado somente pelo aspecto, pelo aparato cognitivo, tá? E o que é descontaminação do julgado? Né? Alguém já ouviu falar de descontaminação do julgado, para a gente encerrar? Gente, a descontaminação do julgado, ela envolve um impedimento, e é um impedimento criado pela lei anticrime.
essa regra foi inclusive suspensa por medida cautelar do Supremo Tribunal Federal, e que dizia que o juiz que teve contato com a prova ilícita deve se afastar do processo. Então, aquele que teve contato com a prova ilícita teria comprometido a sua consonância cognitiva, né? Se você identifica, por exemplo, um fato, a partir de uma documentação ilícita, de uma prova ilícita, um fato que leva à condenação de alguém, aquilo ali já te inclina a condenar, ainda que você não queira, ou pelo menos prejudica. Você pode, eu agora vou ter que absolver, e aquilo vai comprometer o seu ego na hora de você aplicar uma sanção, né? Compromete, porque você vai ficar ou preocupado em absolver ou tendente a condenar. E isso tira o equilíbrio necessário para a atividade jurisdicional. Afinal de contas, queremos um ignorante que aprenda com o processo, né? Queremos aquela pessoa que não tem conhecimento prévio do fato e que, a partir dele, aprenda com este fato, né? Aprenda com o fato. Então, é por isso que nós chamamos de processo de conhecimento. E por isso que o sujeito não deve ter inclinação, porque senão ele já sabe do fato, a gente já sabe como ele vai julgar. A gente quer uma pessoa que não tenha essa inclinação. E um caso concreto, para a gente encerrar propriamente, que envolveu a Operação Lava Jato, foi o caso do juiz que foi considerado suspeito, né? E que na decisão do STF, incrível, né? O STF disse que o juiz deve sempre desconfiar da acusação. Se ele confia deliberadamente na acusação e auxilia a acusação, ele dá todas as dicas de que ele é alguém suspeito para conduzir o caso. Então, qual que é a ideia? É que ele desconfie da acusação, né? Que ele dê força ao postulado da presunção de inocência. Então, todos presumem inocente. Por isso que o juiz deve desconfiar da acusação. Agora, se a acusação for firme ao ponto de quebrar essa desconfiança inicial, tudo bem. O que não pode é o juiz, de antemão, a gente já saber, pelo seu comportamento, que o resultado não será outro senão condenar. Então, para os casos relacionados à Lava Jato, muitas das vezes todos já sabiam qual seria a sentença final, ninguém teria dúvida, né, que seria sentença condenatória. Parece que a certeza era quase que evidente, evidentíssima, só que você poderia até negar, não vai ser condenação não, ele pode absolver, mas na prática a gente sabia que o resultado não poderia ser outro senão a condenação. Tá? Meu abraço ao professor Belo, bom dia, professor Belo. Estaremos juntos semana já, né, amanhã. A gente vai estar junto num evento aí muito bacana, pelo EMADEC. Aí vamos estar com o nobre professor Tamires Cícero. Um abraço, obrigado, viu? Então, esse indicativo, né, da pessoa já dá a entender que vai condenar, ele viola um princípio que eu capitulei no nosso código, no nosso curso, né, e a partir das regras do nosso código, que é o princípio que indubio pro suspectionis. Isso muda tudo, ou seja, na dúvida em relação à imparcialidade do juiz, eu devo me inclinar para afastá-lo. O próprio juiz deveria se inclinar para se afastar toda vez que a parte colocasse dúvida nessa ideia, né? Essa parte coloca em dúvida porque a parte não se sente confortável em ser julgado por fulano de tal. Então, qual que é a regra? Que ele deva se afastar e não insistir em permanecer julgando o caso, que possivelmente ele realmente não teria isenção diante do comportamento em colaboração, coadjuvando a acusação, como afirmou o STF, né, em violação à necessidade de equidistância do juiz em relação às partes. Então ele não pode cooperar com a acusação. Bacana, pessoal? Muito obrigado por hoje, viu? Nós vamos encerrando. Um abração e sexta-feira tem mais. Na sexta-feira nós vamos falar sobre a defesa do imputado, tá? Um abraço grande.